novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu tenho lido na Bíblia. E hoje estarei compartilhando com vocês a mensagem que eu li no livro de Apocalipse, capítulo 16. E a mensagem de hoje, ela está dizendo assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Aqui, nesse versículo, em Apocalipse, no capítulo 15, no versículo 16, Deus, ele está falando, Jesus está falando que ele vem como um ladrão, e é para que as pessoas que vivem neste mundo estarem em alerta, para que quando ele chegar, não sejam pegos de surpresa, não estejam nus e não se vejam as suas vergonhas. Isso quer dizer o quê? Que quando Jesus voltar, muitas pessoas não saberão, como ele está dizendo aqui. Ele virá como um ladrão. E nessa palavra, ele está dizendo que bem-aventurado é as pessoas que estão vigiando, que estão em alerta. A roupa, como ele diz, e guarda as suas roupas para que não ande nu. A roupa, o significado dessa roupa aqui seria a pessoa estar revestida do Evangelho, estar coberta com a palavra, vestida com a armadura, como nós lemos no vídeo, na Bíblia, no vídeo anterior, eu citei em relação à armadura. Acho que foi o penúltimo vídeo. Estava falando sobre a armadura que Deus preparou para as pessoas, para que elas venham usar para conseguir lutar essa guerra que nós estamos vivendo. Uma guerra espiritual. E a roupa significa isso. O Evangelho, a pessoa estar vestida com o Evangelho, para que quando Jesus voltar, ela não seja encontrada nua e não se vejam as suas vergonhas. Pessoas que outra hora até já ouviram a falar de Jesus, do Evangelho. Pessoas, de repente, que levaram o nome até mesmo de cristãos. Porque essa mensagem Jesus está direcionando para todas as pessoas e principalmente para aquelas que conhecem, que já ouviram falar a respeito da mensagem
do Evangelho. E ele voltará, porque ele prometeu que iria voltar. E muitos irão ser pegos de surpresa. E esse pode ser até mesmo você que está assistindo esse vídeo e ouvindo esta mensagem. Preste atenção, preste muita atenção, porque hoje esta mensagem, Deus, o Espírito de Deus irá estar falando profundamente com você. E esta mensagem, ela está sendo direcionada para você que está ouvindo e assistindo nesse exato momento. Deus, ele está dizendo: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, que está em alerta e guarda as palavras do Evangelho, para que não ande sem elas, para que não seja encontrado nu e não se vejam as suas vergonhas. Uma pessoa que não tem o Evangelho como um vestimento para a sua vida, ela é uma pessoa que está vulnerável aos ataques do diabo, às coisas ruins que acontecem no mundo. É uma pessoa que está completamente despida da presença de Deus, da proteção do Altíssimo. Não está na presença de Deus uma pessoa que não tem a cobertura do Evangelho em sua vida, não está vestida com o Evangelho, como nós lemos em Efésios, no capítulo 6, que fala sobre a armadura, a roupa que o soldado tem que vestir para enfrentar a batalha, a guerra. E essa guerra, enquanto você está assistindo esse vídeo, ela está sendo travada no campo espiritual. Existe milhares de demônios que estão preparando ciladas, armadilhas, arquitetando plano de destruição da vida humana. Destruir a humanidade, fazer com que as pessoas fiquem afastadas da presença de Deus e venham sair de cena desse mundo e perder a direção certa do caminho que conduz para a vida eterna. Esse é o propósito dessas forças espirituais do mal. Esse é o propósito dos demônios.
em fazer com que as pessoas percam a salvação. Por isso aqui, Jesus está alertando para que todos que ouvirem essa mensagem do Evangelho, aqui em Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 15, ele dizendo: eis que venho como um ladrão, e bem-aventurado aquelas pessoas que estão vigiando e guardando o Evangelho em suas vidas, para que não fiquem vulneráveis, não fiquem sem a armadura, não fiquem nua. E assim não se vejam as suas vergonhas. Uma pessoa que não tem o costume de trazer o Evangelho para a sua vida como um referencial de sobrevivência para sobreviver nesse mundo tenebroso, ela está perdida. Ela está completamente perdida. Por isso aqui, ele diz que quando ele vier, as pessoas que estão despidas, que estarão despidas, irá ser revelada toda a vergonha dessas pessoas. E ela estará completamente perdida. Hoje, as pessoas têm a oportunidade de receber esse Evangelho da salvação. Todos têm a oportunidade de poder ter os seus nomes escritos no livro da vida. Todos têm a oportunidade, porque Deus, quando preparou a salvação para a humanidade, foi para esse propósito, para que todos chegassem ao conhecimento do Evangelho. Mas muitos estão desprezando, não têm o interesse em conhecer, não têm o interesse em praticar a palavra da salvação, as palavras de Jesus, o ensinamento da Bíblia, como nós temos anunciado através desse canal, principalmente o Novo Testamento. E chegará um tempo que Jesus virá. E de repente você pode estar pensando assim: esse tempo irá demorar muito ainda, porque muitas coisas têm que acontecer ainda para que Jesus volte. Ou, de repente, você pensa até que ainda tem tempo para mim. Eu posso aproveitar muito mais a minha vida e continuando a viver da forma que eu estou vivendo. Uma vida ausente do Evangelho. Vou deixar para pensar mais nisso quando eu estiver já numa idade. E aí sim. Mas aqui nessa palavra, Deus está falando que Jesus virá como um ladrão. Ninguém sabe a hora, o dia. Mas esse dia e essa hora pode ser agora. Sabe por quê? Eu digo que pode ser agora. Se você tem uma Bíblia, abre ela
agora lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 3, também está dizendo assim: olha só o que Jesus está falando, olha só o que ele está falando. Ele diz assim: portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Olha só aqui, um alerta para você. Ele está dizendo para você lembrar do que aprendeu e ouviu. Obedeçam e se arrependam. Ele diz para você que está despido do Evangelho, que se encontra nu, e uma vez já ouviu o Evangelho e conhece e tem a plena convicção do plano de salvação de Cristo, de Jesus, ele diz para você isso. Se revestir, vestir a roupa, se arrepender, você que está despido do Evangelho, que não tem o hábito de chegar ao conhecimento da palavra e tê-la como um referencial para a sua vida. Arrependem-se. Arrependam-se. Lembre do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. E ele diz: se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão. Olha só o que ele está falando. Como diz nessa mensagem, como ladrão. E aqui ele diz que eu os atacarei de surpresa. Sabe por quê? Aqui está falando surpresa. Ele está falando com cada um individualmente aqui. Eu os atacarei de surpresa, porque quando a morte chega na vida de uma pessoa, ninguém quer morrer. Vamos encarar o fato. Ninguém, quando fala em morte, ninguém quer. Quem quer morrer? Afinal, você mesmo que está ouvindo essa mensagem, você gostaria de morrer agora? Se fosse para você morrer agora, você está preparado para a morte? Ninguém pensa, mas isso irá acontecer. E de repente pode ser agora. Como ele diz aqui, para as pessoas que não têm o hábito de obedecer a palavra do Evangelho, obedecer, colocando ela como um meio de sobrevivência nesse mundo para conquistar a salvação. E para isso, primeiro aqui ele diz: obedeçam e se arrependam. Se arrepender de estar vivendo da forma errada, o qual você está vivendo. Todas as pessoas que não têm como hábito
a prática do Evangelho, ela se tornará refém do mal. Ela se tornará uma presa fácil para os ataques dos demônios. Todos que não têm esse hábito, é questão só de tempo para coisas acontecerem contra a sua vida. Planos arquitetados dos demônios para a sua destruição. Esse é o propósito. Por isso aqui Jesus, ele deixa bem claro: obedeçam as minhas palavras, o Evangelho, se arrependam dos caminhos os quais vocês estão trilhando. Um caminho voltado somente em função das coisas desse mundo. Somente pensando nas coisas aqui deste mundo. Uma vida completamente longe do Evangelho. Por isso, ele traz essa mensagem para as pessoas se arrependerem. Se não acordarem, olha só o que acontecerá se as pessoas não acordarem desse sono que o mundo tem, que os demônios têm colocado nas vidas das pessoas. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Aqui é quando uma pessoa morre. Está falando diretamente com você essa mensagem. Quando você partir desse mundo, que a morte chegar até você, e você partir desse mundo, saiba que Jesus irá ao seu encontro. Você estará recebendo a vinda dele. E como você irá ser encontrado? Pensa, analisa, olha para a sua vida e faça uma autoanálise. Faça uma autoanálise de como você está. Se você está nu ou está vestido com o Evangelho. Analisa. E aí você irá ter uma resposta. E a morte, ela é um fato. Não é uma história. Não é algo que tem o tempo certo para você escolher. Não é algo que você poderá escolher o dia e a hora para morrer. E assim ter o tempo certo para se preparar. Não, ela pode vir na sua vida agora, nesse momento, enquanto você está assistindo esse vídeo. Por isso, essa mensagem vinda do alto, vinda de Deus, ela chega até a sua vida, te
orientando o que você deve fazer para poder vencer a morte. Como a palavra, ela diz que aqueles que crer em Jesus, e crer em Jesus significa estar vestido do Evangelho em sua prática. A palavra, ela diz que aquele que receber Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, crendo nele, não verá morte, mas passará da morte para a vida eterna. É isso que diz a palavra. Por isso, esse vídeo chega, essa mensagem vai direto ao seu encontro. Deus, preste muita atenção, Deus está te preparando para que você não venha a ser pego de surpresa, como está dizendo aqui nessa palavra. E eu os atacarei de surpresa como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Essa mensagem aqui foi preparada para esse dia, para essa hora, para esse minuto poder chegar até você, e você está ouvindo ela agora. Deus falando diretamente com você por essa mensagem. O 4 está dizendo assim: olha só, algumas pessoas têm conservado limpas as suas roupas, e vocês andarão comigo vestido de roupas brancas, pois merecem essa honra. Algumas pessoas, dentre muitas, você que está ouvindo essa mensagem, assistindo esse vídeo, pode ser um desses alguns. Pode ser você algumas destas pessoas que ele está falando nessa mensagem. Alguns têm conservado limpas as suas roupas. Isso é, pessoas que têm praticado o Evangelho, recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e a mensagem entrou na sua vida. Esses alguns são pessoas que foram revestidas do Senhor e da força do seu poder, que é o Evangelho. Pessoas que limparam as suas vestes, o seu caminho, as suas atitudes mudaram. São pessoas que quando pensam em tomar alguma atitude, quando irão tomar algumas atitudes, elas olham para o Evangelho e vê se o Evangelho está de acordo com a atitude que ela irá tomar. Fazem autoanálise para ver se enquadra. Traz como uma base, como uma bússola, como um referencial para poder assim tomarem atitudes certas através do aprendizagem do Evangelho. E é isso que está falando aqui. Alguns conservando limpa as suas roupas, e essas pessoas andarão com ele,
andarão com Jesus vestidas de roupas brancas, pois merecem essa honra. Pessoas que se esforçam dia após dia para se transformarem no Evangelho, se transformarem em sua melhor versão, se baseando no Evangelho. E é isso. Por isso essa mensagem está dizendo aqui: vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. E aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. E eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Isso aqui é sério, porque existe um livro, como eu citei nesta mensagem, eu falei sobre o livro da vida. A pessoa recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, recebe o plano que Ele preparou para a salvação. O nome dessa pessoa é escrito no livro da vida. Mas, da mesma forma que ele é escrito, ele corre o risco de ser tirado quando a pessoa ela não tem a prática do Evangelho como uma nova vida. E essa palavra está dizendo isso. Eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Olha só o que Deus está falando para você. Enquanto você recebe essa mensagem, enquanto a guerra espiritual está sendo travada, Deus favorece você com essa palavra de orientação, mostrando para você que existe um livro, o qual o seu nome pode estar escrito lá, e ele irá declarar abertamente na presença de Deus e dos anjos que você pertence a Ele. Esta é uma mensagem vinda do alto, vinda da palavra do próprio Deus. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E é esta a mensagem preparada para você nesse momento. Um plano foi preparado para a sua vida. Um plano que, de repente,
Deus preparou para você esse plano. Mas para você saber qual é o plano que Ele preparou para você, você precisa de se revestir do Evangelho, colocar a roupa, ouvir a palavra, como nós lemos aqui no começo, lembrar do que aprendeu e ouviu, obedecerem, se arrependerem, para poder encontrar esse propósito de Deus. É necessário o arrependimento em se tornar uma pessoa vestida do Evangelho. O Evangelho, ele é a luz que ilumina a escuridão desse mundo tenebroso. E aquele que recebe essa luz, que obedecem o que aprende, o que ouviu na palavra da verdade, no Evangelho da salvação, ela está recebendo o conhecimento para poder entender o plano de Deus na vida dela. E é isso que Deus quer fazer com você que está assistindo e ouvindo essa mensagem. Ele quer que você entenda o plano que Ele tem na sua vida. E o plano que Ele tem, você pode ter certeza que não é esse que você tem. O plano de Deus é fazer com que você venha refletir a luz da glória dele em sua vida. Esse é o plano para você conseguir receber a direção certa, encontrando o caminho da verdadeira felicidade através da luz do Evangelho. Como diz a mensagem, portanto, se você tem ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz para você nesse exato momento. E a mensagem de hoje é esta. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! No Salmo 91 diz assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti.
Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá. Como um escudo, você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao teu redor, você não sofrerá nada. Olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo onde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me clamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflições, e eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhe darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador, e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Esse é o plano que Deus tem para todos aqueles que fazem do Evangelho a sua fonte de vida. E esse pode ser você também. Habitando no esconderijo do Altíssimo, o único, eterno Deus.